Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Queria que você analisasse o jogo e também comentasse sobre a não vinda de Zaccaria Labiade e também do João Pedro Tchoca e como que você vai fazer esse rodízio. Obrigado. Eu acho que foi um jogo que nós controlamos praticamente dos 15 minutos iniciais até a final da partida. Buscamos ter um ímpeto um pouco maior, acelerando da maneira como deu a nossa troca de passes, buscando infiltrações. Foi uma partida difícil de se jogar, eu entendo dessa maneira, muito truncada, muito disputada, porém eu acho que nós pouco sofremos ao longo de todo o período. Com relação aos dois jogadores, nós vamos ter a todo momento. Está todo mundo à disposição e, por merecimento, o critério que eu estou usando, dentro de uma necessidade ou outra, alguém ficará sempre de fora, ainda mais agora, voltando todos os jogadores. Talvez tenhamos o Yuri aí até o final da semana. Então, eu acho que nós temos que deixarmos claro, como já deixei aos jogadores, que eventualmente isso daí vai acontecer. Dorival, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, boa noite. Sobre duas trocas realizadas na segunda etapa, o Caio César e o André foram os dois primeiros substituídos no Corinthians. Gostaria de entender o que motivou a comissão técnica a optar por essas alterações. E se você sentiu que o Corinthians merecia uma sorte maior quanto ao resultado, se merecia ter vencido o jogo hoje aqui na Vila. Eu acho que não só o jogo de janeiro, quando nós jogamos aqui, quanto também essa partida, nós merecíamos ter tido uma sorte melhor. Eu acredito que o Caio, ele já no intervalo, ele nos pediu alteração, nós pedimos que ele ficasse um pouco mais pelo desequilíbrio que ele vinha provocando pelo lado do campo. Ele foi até onde deu para suportar. O André caiu um pouco de produção já no segundo. Nós optamos pelas trocas, abrindo um pouco mais nossa equipe. Naturalmente que não tínhamos ali no momento uma alteração direta para o Caio, mas um jogador que tenha esse desequilíbrio vai nos ajudar muito ao longo de todo esse período, já que era um jogador que eu pedia desde o ano passado. Felizmente, alcançamos essa contratação aí, a diretoria está de parabéns e eu espero que ele se dê muito bem dentro do clube. Dorival ainda aqui, boa noite. Em relação ao Yuri Alberto, você já sabia que não contaria com ele na partida de hoje? Pergunto isso porque ele participou, já fazendo transição dos 11 dias de pausa. Existia uma expectativa que ele tivesse, pelo menos da nossa parte, obviamente, que ele estivesse no jogo contra o Curitiba, não estava. Caminho natural é imaginar que ele fosse preservado para um clássico nesse fim de semana e também não está. O planejamento sempre foi esse, do Yuri Alberto não jogar contra o Santos, ou em algum momento vocês esperavam contar com esse jogador na partida de hoje? Nós queremos contar com o jogador o mais rápido possível e tentamos acelerar de todas as maneiras a partir do momento em que o jogador se sinta confortável e confiante. Não acontecendo sempre para a rodada seguinte. Agora estamos acreditando que na rodada do meio de semana teremos o Yuri. Não acontecendo ao final dela. Dorival, aqui ó, Matheus Poggioli, Portal Meu Timão, aqui ó. Depois da derrota pro Coritiba, a sua comissão recebeu duras críticas pelo jogo feito ali, e eu queria saber se, com base no desempenho de hoje, você acha que já deu para dar uma resposta depois dessa partida ruim contra o Coritiba? Olha, nós tivemos uma partida ruim mesmo contra o Coritiba. Agora, se eu for ficar dando resposta a todo momento, é só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás, a maneira como o clube estava, a maneira como estava a equipe e o que nós alcançamos de lá para cá. Se for negativo, eu dou minha mão palmatória. Se for positivo, eu acho que não tem necessidade nem razão para uma situação como essa. Eu sou muito tranquilo, eu faço meu trabalho, estou diariamente com o Marcelo e com o presidente conversando. A partir do momento, sendo um cargo de confiança, a partir do momento que eles definirem que não seja o ideal a minha permanência dentro de um clube, não há por que ficar debatendo essa situação a cada rodada, a cada jogo. No Brasil é muito estranho esse comportamento, de um modo geral, de pessoas. A cada rodada o treinador presta, não presta, ele serve ou ele não serve, dependendo de vitórias ou derrotas. É por isso que nós continuamos no meio do caminho sempre na contramão daquilo que está acontecendo no futebol mundial, e a gente não aprende.
A todo momento nós estamos aí questionando a cada rodada para ver quem vai ser o treinador que vai estar em guarda-bamba. Isso daí, para mim, eu sou muito sincero, eu dou muito pouca importância. Eu me preocupo muito com o meu trabalho e com a responsabilidade que nós temos estando à frente de uma equipe ou de outra. Boa noite, Dorival. Bom, o Corinthians acaba sofrendo o gol após uma falha individual do zagueiro Gabriel Paulista. Então eu queria saber como foi a conversa ali com o jogador, até mesmo no intervalo ali, no intervalo da partida, o que ele falou, como que foi esse momento? Não, erra quem está em campo, foi um erro, aconteceu. Ele já nos ajudou em muitos momentos. Jamais aqui eu vou questionar um detalhe individual. Jamais isso vai acontecer. Nós trabalhamos com uma equipe e temos que dar todo o apoio a todo momento. Ganhando será uma vitória de todos, perdendo também da mesma forma. Não tem porquê. A derrota contra o Curitiba foi anormal dentro daquilo que a gente vinha produzindo. Realmente, eu reconheço, todos nós erramos muito naquele dia e acabou acontecendo. Fora isso, eu acho que o clube vem fazendo uma campanha muito regular, jogos em sequência, jogos muito positivos, pontuais. Teremos coisas boas ainda ao longo desse ano, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Dorival, aqui, Vinícius Lúcio, Central do Timão, ainda dentro da última resposta, antes da resposta para o Du, com relação à sexta rodada do Campeonato Brasileiro e ambos os técnicos ameaçados, né? O quanto isso atrapalha na sua dinâmica com o grupo, o seu trabalho direto com o seu elenco? Porque a gente sabe, né, através de fontes e tudo mais, que o treinador balança o tempo todo e sempre vai ter aquela manchete, treinador balança antes de tal partida, pode ser demitido depois de tal partida. Isso daí é para vocês terem assunto, senão fica muito chato e monótono no futebol. Se foi por uma declaração que eu dei, eu sustento aqui o que eu falei, porque eu quero o bem do Corinthians, eu não quero o mal do Corinthians. E eu sabia que viriam naturalmente espetadas de todos os lados. Mas se for para o bem do clube, eu repito aquilo que eu falei. Para mim, o Corinthians se estabelece quando ele não fez aquela negociação. Foi muito importante esse posicionamento. Mostrou ao mercado que nós não venderemos por qualquer preço, ainda que seja um preço considerável. Mas é um garoto que vai ter um valor muito maior daqui a um tempo. É só vocês aguardarem. E vocês verão que o Corinthians tomou a decisão correta. Eu havia falado isso também no momento em que estava em outros clubes, caso do São Paulo, Beraldo, caso do Santos, Gabriel Barbosa, e acho que os clubes não se arrependeram, porque venderam por mais do que o dobro daquilo que estava acontecendo no momento que eu havia presenciado. Dorival, aqui ainda à sua esquerda, Lucas Bellotti da Rádio Band News FM. Nessa semana vocês tiveram um encontro com... Você não estava precisamente no CT no momento, mas um encontro com os torcedores que foram fazer cobranças em relação ao desempenho contra o Curitiba, a sequência da temporada. Eu queria te ouvir, claro, você não estava lá no momento, mas como é que foi a recepção entre os jogadores? Como é que você enxerga, se é natural esse contato interno com a torcida, dentro do CT? Como é que você viu também o impacto disso na sequência do trabalho? Bom, eu não estava porque eu não sabia o que aconteceria naquele dia, naquele momento. Eu tinha exames já marcados, previamente marcados, fiz esses exames todos, acompanhei boa parte do treinamento e saí faltando poucos minutos para a finalização do treinamento daquele dia. Não sabia que aconteceria, senão não estaria lá presente, podem ter certeza. Já aconteceu em outros clubes, inclusive aqui no Santos, quando eu dirigia. Não fuja a esse tipo de compromisso. Acho que não teve agressão, não teve nada desleal. Para mim, tudo dentro de uma normalidade. É o ideal? Não é o ideal. Porém, eu entendo e às vezes isso faz parte do momento que estejamos vivendo. Mas podem ter certeza que o Corinthians jamais vai deixar de se entregar, de se dedicar, mesmo em que um dia acabou acontecendo uma atuação como aquela que nós tivemos com o Curitiba, inexplicável às vezes, pelo período que nós preparamos, tudo que aconteceu ao longo daquela semana, uma semana muito proveitosa de trabalhos, e de repente aquele rendimento que nós tivemos naquele dia, às vezes até inexplicável para o momento que nós estejamos vivendo. Dorival aqui. Sobre a questão do Lingard, né? Eu sei que tem muitas questões burocráticas envolvidas também. Te passaram algum prazo para saber mais ou menos a partir de quando você vai poder contar com ele?
E na questão de reforços, né? Desde o início da temporada, toda a coletiva, você bateu muito nessa tecla sobre reforçar mais a equipe por conta do elenco, do calendário. Com os reforços trazidos pelo Corinthians, tem uma negociação também com o Arthur Cabral, fica à vontade se não quiser falar sobre. Você acha que já tá bom, pelo menos para esse início de temporada, ou se vierem mais reforços aí ao longo da temporada? Eu acho que nós temos que colocar uma coisa. Quando eu solicitei, realmente eu solicitei porque havia uma necessidade muito grande. Nesse momento nós repusemos as saídas de muitos jogadores que aconteceram. Então, assim, foi um passo muito importante dado até agora, e eu acho que nós ganhamos. Desde que estejamos com o elenco todo ele composto. Não acontecendo, nós ainda temos algumas brechas necessárias de repormos, sim. Vai acontecer agora? Não sei. Nós estamos trabalhando muito para isso. Agora, queremos o melhor elenco possível, porque o campeonato não será simples. Daqui a pouco teremos aí Copa do Brasil, Libertadores, enfim, e o nível de exigências muito alto. Nesse início de ano, com tão pouco tempo, com a quantidade de jogos que tivemos, já perdemos aí 4, 5 jogadores no departamento médico e às vezes não se observa isso. E o Yuri mesmo está voltando agora depois de um período considerável. Se será quarta ou domingo, não sei, ou talvez a semana que vem, mas estará voltando. Então, quanto mais composto, quanto mais jogadores em condições de poderem nos dar uma resposta e nos proporcionarem possibilidade de alterações, é natural que eu gostaria de um preenchimento um pouco maior. Nós ainda precisamos. Não vou ficar aqui cobrando a todo momento, a toda hora. Isso daí eu converso internamente. Dentro do possível, vai acontecendo. Eu não tenho dúvidas que a equipe ainda precisa. Porém, eu já estou muito feliz com aquilo que eu tenho recebido. Sobre o Lingard? Desculpe. Eu acho que ainda mais uns 10 dias aí de uma preparação para depois a gente fazer uma avaliação. Ele ficou um tempo um pouco maior, estava fora de atividades, então requer um cuidado um pouco diferente. Dorival aqui, boa noite, Iago Rudá do GE. Você falou sobre regularidade no campeonato, né? E eu interpretei como regularidade em termos de atuação. Em termos de resultado, o Corinthians deu algumas escorregadas no Campeonato Brasileiro, né? A própria derrota para o Bahia aqui na Vila Belmiro, o jogo do Curitiba que você falou algumas vezes. A gente já está quase ali um sexto do campeonato, está bem no começo, mas o campeonato já começa a se desenhar assim, quem briga pelo quê. E eu queria perguntar hoje, no cenário atual, com a equipe que você tem, com o material de trabalho que você tem, que você enxerga o Corinthians brigando pelo quê nesse Campeonato Brasileiro? Obrigado. Não, é difícil fazer uma avaliação desse tipo. Alguém apontaria o São Paulo na liderança desse campeonato nesse momento? É muito difícil. E, de repente, merecidamente, o clube vem fazendo uma grande campanha. Alguém apontaria o Cruzeiro brigando numa zona de rebaixamento nesse momento do campeonato? E é o que está acontecendo. O Campeonato Brasileiro é o mais traiçoeiro de todos. Não existe no mundo um campeonato tão difícil como o nosso. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, no momento em que, na abertura dessa competição, apontariam 3 equipes brigando pelo título do campeonato. Quais estariam? Flamengo, Palmeiras e... Então, eu acho que isso daí responde aquilo que poderá vir a ser o campeonato. Por isso que nós temos que estar muito mais e melhores preparados para a sequência que nós teremos. Em razão disso, a pergunta ali que eu respondi dentro das necessidades que nós ainda temos de recompormos um elenco. Nós ainda estamos preenchendo as nossas vagas. Nós temos ainda mais alguns passos aí em busca de um equilíbrio um pouco maior. Boa noite, Dorival. Aqui, Bruno Tairum, do Baixada Esporte. O Santos hoje entrou no esquema de 3-5-2, o que não é muito usual. Quero saber se esse esquema ali surpreendeu e se o Breno Bidão jogando um pouco mais recuado tem a ver com essa formação do adversário. Obrigado. Não, nós estávamos sabendo a maneira como iriam jogar, nos preparamos para isso e na palestra foi mostrado tudo o que poderia acontecer. Num primeiro momento, os nossos encaixes não estavam adequados, fizemos uma alteração logo em seguida de posicionamento. Eu acho que ganhamos um pouco mais de cancha, a partir daí começamos a ter a posse, começamos a ter uma aproximação maior e acho que foi um jogo administrável dentro da condição que nós tínhamos. Eu não percebi assim
o nosso sistema defensivo sofrendo, como também havia acontecido no primeiro jogo do Campeonato Paulista aqui na Vila Belmiro há um mês atrás. Eu acho que nas duas partidas a equipe se comportou muito bem, talvez tenha merecido aí um resultado um pouco diferente, tanto em um quanto no outro jogo. Dorival, Júlia Passafara, o critério utilizado para optar o André mais à frente e o Bidon um pouco mais recuado, e o que você achou dele nessa posição? Porque o André jogando pelo lado, ele naturalmente ele teria uma responsabilidade um pouco diferente, marcando um pouco mais adiantado. Eu não queria isso com o Bidon, porque o Bidon compõe muito por dentro e ele acelera, ele acelera nosso time no momento em que tenhamos bola. Já o André tem uma outra característica de carregar um pouco mais essa bola. Então, usando o André, ora pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito, nós teríamos ali um escape um pouco maior, tendo o Caio César, que é um jogador de 1 para 1, muito interessante, que nos daria uma possibilidade um pouco diferente. André com liberdade, ora por fora, ora por dentro. Eu acho que ele foi relativamente bem até o momento que esteve em campo. Dorival, boa noite. Você recentemente estava na seleção brasileira, hoje você comandou o Corinthians, que enfrentou o Santos do Neymar. Pelo que você viu do Neymar durante os 90 minutos, você acha que ele está pronto para ser convocado para a seleção amanhã? Olha, essa daí é uma função do Ancelotti, eu respeito muito, tenho um carinho especial pelo Ney, torço muito para que isso aconteça, mas a responsabilidade é dele e eu tenho que respeitar isso. A minha torcida é para que tudo aconteça e aconteça o melhor para um jogador que é diferenciado e excepcional. Obrigado. Dorival, boa noite. Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Queria que você falasse dessa procura da sua comissão técnica sobre esse parceiro do Memphis ali no ataque, sem o Yuri Alberto, né? Hoje você optou pelo Caio César, que jogou mais ou menos numa função ali mais aberta pelo lado direito, muito parecido com o que o André também estava fazendo, só que do lado esquerdo, né? Queria que você falasse sobre o posicionamento dos dois e o quanto esse posicionamento também ajuda a potencializar o jogo do Memphis, que deu a perceber que ele foi mais participativo do jogo hoje. Isso teve a ver com os dois posicionamentos dos dois atletas e também esse posicionamento do Carrijo, jogando um pouco mais recuado, participando bastante dessa construção ofensiva do time. Eu acho que é uma função que o Carrijo executa muito bem, ele vem evoluindo a cada momento, desenvolvendo essa condição. Nós temos assim que nos aproximarmos um pouco mais do Memphis, para que possamos ter um pouco mais de infiltrações. Eu acho que nós estamos buscando isso com muita intensidade em treinamentos, para que a gente possa estar encontrando esse companheiro nos momentos em que não tenhamos um jogador que ele tem uma característica única no nosso time, que é o Yuri Alberto. É o único jogador que tem e que facilita para os seus companheiros os movimentos que ele executa. Por isso que para a gente, nós sofremos muito quando nós não temos um jogador com essa característica. Muitos ali nós encontramos outras opções, mas na função do Yuri ainda não tive um jogador que realmente execute aquilo que nós precisamos. Obrigado, Dorival.